Olá, eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. Comigo aqui no programa hoje está o Dr. Alexandre Colombini. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Natália. A gente vai falar de rinite, sinusite, gripe, resfriado. Eu abri para as perguntas no Instagram, então acho que a gente já começa com a primeira pergunta. Vamos lá. Primeira é, eu sofro com rinite. A vacina de fato ajuda? Então, quando a gente pensa em vacina para rinite, a gente tem que pensar que a gente vai usar essa vacina para uma causa muito específica da rinite. Então, aquele paciente que já fez alguns tratamentos convencionais e não tem uma boa resposta, e ele tem uma alergia predominante a pó, ácaro, aí sim a gente vai pensar numa imunoterapia para aquilo. Lembrando que não é um tratamento curativo, o paciente ele vai aumentar a sensibilidade dele àquela substância que ele é exposta e vai melhorar os sintomas. E é um tratamento de longo prazo. Tá, vamos assim só explicar rapidinho o que é rinite. Então, a rinite é uma inflamação do nariz. E aí, se a gente for falar de rinite, a gente vai abrir o leque de um monte de doenças que podem inflamar o nariz. A mais comum que a gente vê no dia a dia é a rinite alérgica, que muda o tempo, a pessoa entrou em contato com pó, perfume, gato, que o nariz vai entupir, coçar, espirrar, o olho vai lacrimejar, pode coçar a garganta, o ouvido, e que essa é a rinite mais comum que a gente tem no dia a dia. E daí você trata a rinite com o que, geralmente? Então, o tratamento, se for alérgica? Se for a rinite alérgica, a gente vai usar antialérgicos, tá. Lavagem do nariz com soro fisiológico. Você vai ver que eu sempre vou falar em lavar o nariz com soro fisiológico, funciona para tudo. E algumas medicações que a gente pode usar dentro do nariz, alguns corticoides tópicos. Bom, então se esses casos não funcionam, a rinite só piora, talvez a vacina seja útil. Isso, passou no médico, fez uma avaliação, fez o diagnóstico correto, fez o tratamento, não está tendo uma boa resposta, aí sim a gente pode pensar numa imunoterapia, que seria a vacina. Legal, vamos para a próxima. É verdade que a sinusite acontece depois de uma rinite mal curada ou isso é mito? Isso realmente pode acontecer. Você pode ir direto para uma sinusite ou você pode ter uma rinite, como a gente falou, que é uma inflamação dessa mucosa, e aí essa mucosa vai fazer com que os orifícios que a gente tem dentro da face, os seios da face, eles drenam secreção. E como essa mucosa está inflamada, essa secreção vai ficar retida num lugar quente, fechado, úmido, que pode entrar uma bactéria ou um vírus e desenvolver a sinusite. Então, a sinusite, sim, pode vir de um resfriado, de uma gripe mal curada. Tá. E de uma rinite também? Sim, também. Tá bom. Próxima. Tenho sinusite pelo menos 3 vezes por ano. Fico toda entupida e não sei por quê. Por que isso acontece? Tem gente que tem com mais facilidade? Tem. Se a gente for pegar as pessoas alérgicas, normalmente tem um histórico familiar. Às vezes a mãe é alérgica, o pai é alérgico, essa pessoa pode ter asma, bronquite. Então, são algumas condições que podem deixar a pessoa mais suscetível a ter as infecções respiratórias. Entendi. Então, o fato dela ter 3 vezes por ano pode ser por uma questão sazonal? 2, 3 vezes por ano ainda entra quase numa faixa de normalidade. Mais que isso, a gente aí acho que merece uma investigação um pouquinho mais detalhada. Ah, então se tiver 3 vezes por ano... 2, 3 ainda é aceitável, ainda mais pra gente que vive em São Paulo. Tá, por causa da poluição ar-condicionado... Exatamente. Entendi. Vamos lá. Tem como tratar a sinusite e ela nunca mais voltar? Não. Na verdade, o que vai depender é a causa da sinusite. Então, se a pessoa tem sinusite porque ela tem uma rinite alérgica, ela vai ter rinite alérgica para sempre. Igual a pessoa que tem asma para sempre. Se a pessoa tem rinite alérgica porque a sinusite porque ela tem um desvio de septo que faz o nariz não funcionar direito, aí sim, a gente pode corrigir esse desvio de septo, corrigir uma possível alteração anatômica que essa pessoa tem e aí curar ela de uma sinusite. Então, depende da causa da sinusite para a gente descobrir se a gente vai conseguir curar ou não esse paciente. E daí a correção é com cirurgia? Depende da causa. Algumas se causas for essa causa... Isso, se for uma causa anatômica, a gente pode corrigir com cirurgia. Se for uma causa de doença alérgica, às vezes o tratamento a gente consegue controlar e não curar. E quais são as causas da sinusite? Quando a gente pensa em sinusite, a gente tem sinusite viral, sinusite bacteriana, sinusite fúngica e sinusite alérgica. Então, não é só a sinusite que todo mundo pensa que é tudo igual. Então, só aqui eu já abri 4 doenças diferentes. Cada uma delas vai ter uma causa e um motivo diferente e um tratamento diferente. A mais comum é a sinusite que a gente conhece, que viral, que acaba podendo ou não evoluir para uma sinusite bacteriana, com catarro, febre. E então, como você determina qual sinusite precisa ou não de antibiótico? Porque todo mundo, quando fala de sinusite, fala, vai ter que tomar antibiótico, Perfeito. Né? Então, quando a gente pensa em sinusite que precisa tomar antibiótico, é aquela sinusite que o paciente tem febre alta,
secreção purulenta, dor no corpo, mal-estar e que já está com uma duração superior a 5, 7 dias. Normalmente isso começa com um quadro, que nem a gente falou, gripal, viral, e vai virando uma sinusite bacteriana. Aí, nesses casos, a gente vai entrar com antibiótico. Tá. E soluções caseiras? As pessoas gostam de fugir bastante do remédio, né? Assim, tem solução caseira que ajuda, melhora? Tem. O que a gente pode fazer em casa que funciona muito, desde a rinite, da gripe, do resfriado, da sinusite, é a lavagem do nariz com soro fisiológico. Não precisa colocar sal, não precisa colocar vinagre, que nem eu já vi paciente colocando, não colocar bicarbonato. É soro fisiológico, aquele que você compra na farmácia, a garrafa. Pega uma seringa, coloca no nariz, o soro entra de um lado, sai do outro, faz toda a higienização. Isso ajuda a prevenir que você tenha as crises e a tratar durante o momento que você está na fase aguda da doença. E deixa eu aproveitar ali para dor de garganta, o gargarejo com água e sal? Não. Não adianta? Não tem nenhuma base fisiológica que te ajude. Gargarejo que o pessoal faz com vinagre também é muito comum. Na verdade, não tem um porquê fazer. Tá. E os chás? O chá, quando a gente pensa em chá, existe a possibilidade de você fazer o chá de maçã, e aí você tem alguma substância na maçã que acaba ajudando um pouquinho, mas o que ajuda mais é a questão da temperatura. A hora que você está com aquele desconforto na garganta, que está ruim, e você toma um chá morno, isso aumenta aquela vascularização, o aporte sanguíneo na região, e isso vai te dar um conforto, vai te dar aquele alívio momentâneo. Tá, vamos para mais uma pergunta lá do Instagram. Tenho sinusite e às vezes sinto uma fisgada na cabeça. Tem alguma relação? Tem relação. O que a gente tem que entender que quando a gente fala de sinusite, é uma inflamação dos seios da face. E a gente tem, então, o seio maxilar, que é aqui da maçã do rosto. A gente tem o seio etimoidal, os seios, né, que são dois, que é quando a pessoa fala que tem aquela dor no fundo do olho. Tem os seios frontais, que é aquela dor de cabeça mais na frente. E a gente tem os dois seios esfenoidais. Então, dependendo da localização, você vai sentir uma dor aqui, e pode sim dar uma pontada. A dor mais típica é uma dor de tipo peso, aquela que você abaixa a cabeça e a cabeça dói, você sente pesada, mas pode ter pontada também. Mas aí, por exemplo, doutor, se você tem uma dessas dores ali, essa dor no fundo do olho, e não tem outros sintomas, não tem nada congestionado e tal, isso não quer dizer que você tem sinusite? Não. Tá, você tem que ter sempre combinado exatamente. Com outros sintomas. A gente tem que pensar que o sintoma, ele nunca é exclusivo de uma única doença. Então, você pode ter, fugindo rapidinho, tontura, e essa tontura pode ser uma labirintite ou ela pode ser um problema cardíaco. Então, a dor de cabeça que você tem, é muito comum às vezes os pacientes virem no consultório, doutor, eu estou com sinusite. E na hora que a gente vai conversar, numa simples anamnese, a gente percebe que ele tem o quê? Uma enxaqueca. Tá. Então, não é que toda dor de cabeça na face vai ser uma sinusite. Tá. Por exemplo, uma dor retroocular que você falou pode ser um quadro de dengue. Entendi. Né? Febre, dor de cabeça. Só que aí você tem que estar com dor no corpo inteiro também. Aí você tem que somar todo o conjunto de histórias, exame físico, para a gente conseguir chegar no diagnóstico. Tá. Tem uma que veio aqui, que eu já vi que bastante gente quer saber, que é qual que é o melhor remédio para acabar com o nariz entupido? Na verdade, não existe um remédio único, uma receita que é milagrosa, pontual, que a gente vai usar. O que a gente tem que entender é que existem diversas causas que podem deixar o nariz entupido. A gente pode ter sintoma alérgico, que na hora que a pessoa está na crise, os tecidos eles inflamam e vão entupir. A gente vai entrar com medicamento para isso e vai melhorar. A pessoa ela pode ter um desvio de septo, uma hipertrofia do corneto ou das adenoides, que o pessoal costuma chamar de carne esponjosa. Então, nesses casos, às vezes remédio adianta e às vezes a gente tem que ir para a cirurgia. Então, cada caso tem que ser avaliado para a gente entender qual que é o motivo daquela obstrução. É uma obstrução que está acontecendo essa semana? É uma obstrução que a gente já tem desde a infância? Foi depois de um acidente, de um trauma? Então, a gente tem que entender qual que é o motivo da obstrução para a gente ver como que a gente vai tratar. Mas tem gente que desenvolve quase que um vício, ou talvez um hábito de toda hora andar com um remedinho para o nariz. Isso é perigoso? Esse remedinho que todo mundo usa no nariz é um veneno. Tá? Primeiro que ele pode causar um tipo de rinite que chama rinite medicamentosa. O que acontece? A primeira vez que você vai lá, você comprou o remédio, você pingou no nariz, o nariz desentupiu. Você fala, achei o remédio da minha vida. Né? Os pacientes falam isso no consultório. E aí você começa a pingar uma, duas, três, e aí você vai começando a usar com cada vez mais frequência. O teu organismo ele vai ficando dependente químico daquela medicação. Então ele vai causar, além de uma rinite medicamentosa, ele pode causar hipertensão, arritmia cardíaca, palpitação. Então não é uma medicação que deve se usar.
A não Você ser em usa momentos pontualmente. Isso, perfeito. Pontual. Está com uma gripe, vai fazer um voo, uma viagem, sobre orientação médica, períodos curtos. Se pegar a bula dessa medicação, ela fala, é para usar de 3 a 5 dias, não pode usar mais do que isso. Então, sabendo usar, pode ser sim muito útil. E a melhor opção, então, são os sprays salinos? De preferência, sempre soro fisiológico. Quanto mais a gente manter esse nariz hidratado e úmido, melhor vai ser para a fisiologia do nariz. Legal. Agora uma de alergia. Existe alguma forma de prevenir a alergia sazonal? Ou ela vai vir e... Quando a gente fala em alergia sazonal, a gente está pensando em mudança climática. Né? Em São Paulo é difícil a gente falar em mudança climática porque a gente tem praticamente todas as estações dentro do mesmo dia. Então, quando a gente fala sazonal, a gente tem que botar em mente que assim, prevenir rinite é higiene ambiental, independente da estação do ano que a gente está. Então, evitar carpete, cortina, bichinho de pelúcia, se puder, na casa que tem mofo, bolor, conseguir resolver esses tipos de problema. E aí, uma maneira de evitar é a limpeza do nariz com soro fisiológico. Tá, e quem mora, por exemplo, em outros países que tem pólen, enfim, daí é uma alergia... Bem sazonal. Tá, e não tem muito o que fazer nesses casos? Soro. Soro também. Quando a gente pensa nos congressos europeus, americanos, a principal maneira de prevenção é a limpeza das vias aéreas com soro fisiológico. Legal. É o que muda prognóstico. Agora uma outra aqui. Até quantos dias depois de ficar doente eu posso transmitir vírus para outras pessoas? Ela é uma professora que acabou de ficar doente e ela estava preocupada. Quando que eu posso voltar a dar aula, né? Então, na verdade, ela começou a transmitir esses vírus antes de ficar doente. Ela já teve contato com provavelmente algum aluno dela que estava doente, foi contaminada, esse vírus começou a se multiplicar no organismo dela. Se for um vírus respiratório, ele é transmitido pela saliva, pelo espirro, pela tosse. Aí ela tem um período de doença, então mais ou menos, se a gente for pegar de 5 a 7 dias, vai variar muito de acordo com cada vírus, tem um período de virulência diferente. Mas esse período aí de 5 dias, uma semana... E daí prevenção são aquelas básicas, né? Sempre lavar as mãos, na hora de espirrar, colocar o braço na frente. Exatamente, isso é muito importante. Não colocar a mão, colocar o braço, porque a mão a gente vai estar contaminando outras pessoas. Legal. E doutora, acontece muito das pessoas confundirem gripe, resfriado com rinite e sinusite? Acontece. A principal confusão que a gente tem é a confusão do resfriado com a gripe. Resfriado é o que a gente tem no dia a dia, né? E a gripe já é uma doença. Os sintomas são muito parecidos, por isso que é normal confundir. A gente tem que pensar de uma maneira mais simples que o resfriado são sintomas mais leves e de menor duração, e a gripe é aquela doença que acaba te derrubando. Você vai para a cama mesmo, febre alta, mal-estar, dor no corpo forte, e são vírus diferentes que causam. Um é o rinovírus e o outro é a influenza. E aí, para a gripe, a gente pode tentar prevenir através da vacinação. Tá, e já a rinite sinusite é aquela coisa da reação alérgica. Nariz entupido, coça, espirra, e aí quando pensa numa sinusite, dor na face, tosse, secreção, também pode ter febre. Tá. Doutor, nosso tempo está acabando, eu queria que o senhor desse um recado ali para as pessoas já se prepararem, né? Outono, inverno, daqui a pouco a gente está... Então, se pudesse falar uma única coisa de tudo, é limpar o nariz com soro fisiológico. Acho que quanto mais limpo e hidratado tiver, melhor. Pensando nessa época do ano, vai entrar as campanhas de vacina da gripe. Então, as pessoas que têm indicação de tomarem a vacina, na verdade, a vacina está aberta para toda a população na rede privada, mas na rede pública, crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas, então o asmático, o diabético, o hipertenso, pacientes que estão em tratamentos de câncer, pacientes que têm HIV, professores, profissionais da saúde e a população carcerária, esses têm que obrigatoriamente tomar a vacina, porque isso vai ajudar muito no controle. Legal. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Obrigada. O Veja Saúde termina agora. Obrigada e até a próxima.